Oi, gente boa, tudo bem? Eu quero começar o dia de hoje com uma oração. Desde ontem, que venho com o coração triste, desde ontem à tardinha, à noite, e hoje eu amanheci ainda com o coração entristecido, e são coisas que eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nelas, mas eu quero iniciar esse dia com uma oração. Senhor Jesus, eu te invoco e peço que a luz, que a graça, que a unção, que a sabedoria e que o poder do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo se manifeste através da minha vida e que chegue de maneira livre e criativa e inconcebivelmente carregada daquela imaginação de amor que tu aplicas no coração de cada um. É o que eu te imploro em nome de Jesus. A gente está aqui em Mateus 24. Ontem eu iniciei, foi a introdução da parábola apocalíptica do servo mau. A gente já viu a parábola apocalíptica da figueira durante alguns dias na semana que passou. Está tudo gravado na plataforma. Eu não deveria perder essa oportunidade. Mas antes que eu prossiga no dia de hoje, preste atenção aqui em mim. Você está vendo aqui essa arte? Então, inscreva-se no canal, clique, aperte o sininho, clique, e toque no like. Não é porque eu tenha qualquer necessidade ególatra ou narcisística disso, eu não vivo disso mesmo. Mas é porque o algoritmo só entende a relevância do canal se você se inscrever e o número de inscritos aumente. A gente está quase chegando a 1 milhão. Você podia convidar os amigos para irem se inscreverem, a gente atingir logo 1 milhão. Ele vai jogar a gente para frente. Quando a gente chegar a 1 milhão, ele pá. Não são muitos os canais com 1 milhão. E você pode ajudar a fazer a gente chegar logo lá e o canal vai ficar bem mais projetado, tá bom? Bom, ontem na introdução, aqui em Mateus 24, 45 até ao verso 47, eu que tinha anunciado que a gente ia falar sobre o apocalipse do servo mau, fiz a introdução com o oposto, que foi e é o que Jesus espera daqueles que são seus discípulos, que são seus servos, que dizem que vivem para obedecer o mandamento do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, das novas oportunidades, das tristezas que se convertem em alegria,
do pranto que rega o chão do coração e o faz melhorar, essas coisas todas que caracterizam, mesmo em meio às maiores relatividades, a vida de um discípulo, que seja um ser humano bom, conforme Jesus disse: quem é, pois, sabendo que ninguém sabe quando o Filho do Homem virá, e se manterá com essa atitude de uma pessoa atenta, como eu implorei que vocês mantivessem a vigilância. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Aí ontem eu expliquei quem são os conservos, que sustento é esse, que não tem nada a ver com essa loucura de teologia de prosperidade, que a natureza do sustento é espiritual. Citei Paulo, citei uma quantidade enorme de coisas, todas gravadas na plataforma. E a ênfase em fidelidade e prudência, que é o que não pode faltar, para que a gente não seja enganado por essa multidão de cronogramas, cronologias, datações, épocas, afirmações, escatologias diabólicas que ficam marcando a volta de Jesus. E vocês embarcam aos milhões nesse engano, numa ignorância absurda. Olha, o maligno deita e rola. Deita e rola. Deita e rola em cima dessa cama de ignorância universal que vocês oferecem a ele. E ontem eu terminei sobre esse servo bom, que é o que se espera de cada um. É o que, pela misericórdia dele, ele espera de mim, apesar de eu ser quem eu sou, ele espera de mim fidelidade, prudência, bondade e compartilhamento do sustento do reino de Deus, alimentando o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. E agora a gente chega no verso 48. Porque ontem eu li até aí, eu disse: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, o encontrar assim, fiel, prudente, cuidando bem dos seus irmãos e conservos, trazendo sustento espiritual para alimentá-los e tornarem-nos perseverantes até o fim, resilientes e aguentando todos os embates e baques da existência. Sim, bem-aventurado é esse. Em verdade vos digo que o Senhor vai lhe confiar não só o que ele já tem, mas vai dar a ele dons, graças, meios, recursos que vão assombrar anjos. Deus vai me dar tanta coisa, ele já me deu muita para eu servir aqui no mundo, na terra, durante essa minha peregrinaçãozinha rápida, que já tem 70 anos, e daqui a pouco acabou. E ele me deu muitos dons para servir os meus irmãos e irmãs durante o tempo da minha peregrinação. E eu tenho, na minha relatividade, tentado ser fiel a ele. E fiel a você. E nos dias da minha maior fragilidade, eu vim e declarei para todo mundo: eu nunca gostei de camuflagem. Eu detesto camuflagem, eu odeio camuflagem. Até porque, saiba de uma coisa, o inferno é dos hipócritas, dos que se camuflam. Esses vão conhecer um certo inferno, que não é esse inferno temporal bobinho, sobre o qual se fala aí: eu não teria coragem de deixar um filhinho meu no inferno. Nem eu, nem o diabo. É outra natureza de inferno. E vocês ainda não chegaram teologicamente a alcançar o significado dele. Eu vou oferecer alguns cursos aqui onde a gente vai falar
com certas minúcias sobre essa dimensão. Mas os dons que eu ainda terei na eternidade serão anjos, equivalência de dons no nível de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins e alguns que só são possíveis aos humanos, que nem os anjos nas suas gradações e ranqueamentos celestiais, os mais elevados terão, porque é preciso ser mortal, pecador, regenerado pela graça, ter experimentado o amor de Cristo que excede a todo entendimento, no desvalor absoluto da consciência da sua própria vida, para poder ser visitado por esses dons que anjos não têm nem a experiência existencial de poder prová-lo. Essa é uma outra coisa. O Senhor, todavia, vai compartilhar todos os seus bens. Como eu disse ontem, eu me tornarei um Cristo, deixando anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais, seres viventes, tronos, soberanias, principados e potestades, perplexos com a beleza do Cristo de Deus, que eu me tornarei co-herdeiro do eterno por toda a eternidade. E como diz o Apocalipse, mesmo depois de tudo ainda, os seus servos o servirão. Sabe lá Deus em que missões extraordinárias eu serei colocado na eternidade do serviço a Deus. Pois bem, o verso 47 introduz agora o apocalipse do servo mau. E olha só o que está dito. Em verdade vos digo que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, quando vier, lhe confiará todos os seus bens. Mas, olhe, preste atenção, porque isso é muito sério. Se aquele servo, essa expressão, se aquele servo, remete para o servo que começou a jornada bem, que começou bom, que começou íntegro, que começou sincero, que começou verdadeiro, que começou comprometido, que começou da maneira que deveria começar, e se ele tivesse assim continuado, ele seria um desses acerca de quem se diz que o Senhor lhe confiará depois todos os seus bens, todos os seus bens. Mas o verso 47 e dá sequência ao 48 que diz, mas é uma adversativa. Mostrando que, muito obrigado, Caio, mostrando que há certas coisas que podem acontecer com quem começou bem. Eu já vi muita gente começar lindamente bem. Aí você manda o cara para o seminário. Ele vai cheio de fé. Aí 4, 5 anos depois ele volta de lá cheio de empáfia, de arrogância, de doutrinação, de teologias sistemáticas e dogmáticas, volta totalmente condicionado, envolvido com política eclesiástica, almejando postos de elevação hierárquica denominacional, isso entre os reformados e históricos.
No mundo pentecostal e no mundo neopentecostal não tem isso. O cara tem que ser um bom camelô. E se ele falar como um bom camelô, com desenvoltura, com fluência, com eloquência, se ele pegar essa pedra, repetir 10 vezes a importância sagrada curadora dessa pedra, e muita gente ficar impressionado, e o bispo, o pastor ou o apóstolo neopentecostal vir e dizer: esse cara impressiona as pessoas, estou precisando desse cara para levantar mais dinheiro, para chamar mais gente. Esse é o critério. Os reformados mandam para o seminário e o cara volta alterado, na maioria das vezes, não é sempre. E os pentecostais e neopentecostais é uma eleição pela capacidade de comunicação do camelô. E para dizer aquelas coisas que os pentecostais ensinam, Cristo morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos, foi assunto aos céus, voltará a segunda vez e batiza com o Espírito Santo, são os pilares. Isso na igreja pentecostal. Se for na igreja quadrangular, são só 4 coisas. Cristo morreu na cruz, ressuscitou de entre os mortos, foi assunto aos céus e batiza com o Espírito Santo. Qualquer idiota grava esses 4 pontinhos e sai repetindo isso. Só que hoje em dia, no meio pentecostal, não há mais nem necessidade desses 4 ou 5 pontinhos. Basta chegar lá e dar uns gritos, e dar umas esganadas, e dar umas falseadas, umas falsetadas, e todo mundo já presta atenção. E aí eu vou vendo o caminho de alguns. Tem alguns que eu acompanho há quase 60 anos. Antes de eu converter, eu já os olhava. E vi muita gente que começou bem se destruir. E vi outros que eu acompanho há 52 anos, desde 1973, intimamente, que começaram bonzinhos, depois de 3 anos estavam mais ou menos, depois de 10 anos estavam horríveis e hoje em dia são entes insuportáveis. Ficaram maus. É por isso que Jesus diz no verso 48, mas se, ele abre aqui uma condicional. Pode ser que você comece bem e termine mal, é o que ele está dizendo. Pode ser que você comece bem. Pode ser que você comece bem. Mas aos olhos de Deus, você termine muito mal, ou vá ficando mal sem sentir. Porque a sutileza desse processo é enorme. Muitas vezes eu vi pessoas que começaram bem e que não notaram como elas foram ficando autoritárias, mandonas, bruxificadas, enfeitiçadas pelas glórias e famas do seu carisma. Aí começaram a ter muito contato com pregadores americanos ou gente influenciada por lá. Aí aprendem que eles podem usar um recurso de dizer: eu protejo você, eu te dou cobertura. Se você sair daqui, você vai se arrebentar todo, como era antigamente, nos terreiros de grupos variados. Toda hora chegava alguém para mim dizendo: eu estou querendo sair de lá, mas eu estou sendo ameaçado pelo líder do grupo ou pela líder do grupo, que se eu sair, os espíritos vão me perseguir, o que é que eu faço? E eu dizia: não vai acontecer nada contigo.
Porque você está vindo aqui, eu vou, em nome de Jesus, dizer que o mais valente vai te proteger e vai te habitar e ninguém vai penetrar em você, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém vai te ocupar. E pronto, e acabou. E todo mundo sabe que acabou aqui. Agora, o problema é a sutileza. O cara vai e não vai notando, os anos vão passando, aí a mulher dele vai ficando diferente, vai gostando de luxo aqui, luxo ali, ele vai se sentindo na obrigação de dar, os filhos vão mudando, ele vai tentando e tendo necessidade de se adaptar. Aí vem pessoas e dizem, pastor, você podia se vestir melhor, você podia ter um carro melhor, você podia ter uma casa melhor. Todo mundo vem e começa a dizer que ele podia isso e aquilo outro. Pastor, mas você é um homem muito despojado, você podia ter alguns sonhos de consumo. Aí, como isso vem dos crentes da igreja, ele abre o coração para isso e começa a viajar. Daqui a um tempo ele está irreconhecível. Quem o conheceu diz, quem é esse cara que eu não sei mais quem é? E é o que Jesus está aqui denunciando, é a sutileza do processo que pode fazer alguém que começou muito bem se tornar alguém que acabe terminando a carreira muito mal. Viu, Clarinha? Muito mal. E aí, tudo que eu disse antes é para ser guardado, se possível até recortado. Jesus diz, mas se, olha como está vinculado ao contexto antecedente. Aquele é o servo que ele tinha mencionado como bom, que dava sustento aos seus conservos e que era generoso com a graça de Deus, como diz Paulo em Atos 20, aos presbíteros de Mileto, ensinando a eles todo o desígnio de Deus, como Paulo diz, porque eu nunca deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus, todo o evangelho de Cristo. Mas com o passar do tempo, tem muita gente que não consegue manter aquela coisa virgem, pura, limpa. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, ele diz, mas receio de vós que o diabo tenha enganado os vossos corações, que a serpente tenha enganado os vossos corações e afastado vocês da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. Quando essa serpente arquetípico espiritual consegue fazer esse trabalho serpenteante de dissimulação que nos afasta para cá e nos puxa para lá e vai levando, quando você vê, você está anos-luz de distância do chamado original, e aí a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus desaparecem da nossa vida e a gente se transforma esse ente abominável da desolação, sentado num lugar santo na sua igreja, como se fosse o próprio Deus demandando meios, dinheiro, recurso, glória, honra, obediência, subserviência e tudo que vocês veem acontecer por aí afora, numa maneira tão absolutamente relaxada e desatenta, que faz de vocês cúmplices desses perversos que foram gradativamente escolhendo andar no caminho de Balaão, que é o caminho das remunerações que decorrem da infidelidade ao mandamento de Deus e ao Evangelho. Mas se aquele servo que um dia foi bom se tornar mal porque dentro dele já tinha uma inclinação
Tinha uma pequena tendência, ele conseguiu durante 1 ano, 2, 5, 10, 15, dar socos naquilo ali. Mas tudo que lhe faltava era que chegasse um grupo de pessoas com validações. E dissesse, não, que é isso, como para mim já chegaram centenas de vezes, que é isso? Que santidade é essa? Que pureza é essa? Que compromisso é esse? Você podia ser um milionário, um dos pastores mais ricos da terra. Eu conseguiria montar um marketing que te projetaria para as alturas alcondoradas planetárias. Quantas vezes gente veio e até hoje tem gente que ainda me propõe isso. Agora, quando encontra um coração que já não é firme, que já não tem raízes profundas, que é como aquela terra que Jesus descreveu, e recebe com alegria a semente do evangelho, mas embaixo tem pedra e a raiz não entra, ou como aquela outra semente que recebe com alegria, mas logo, logo tem uma simultaneidade de maldades crescendo junto com o evangelho. Nesse caso, Jesus chamou de os espinhos, que crescem e sufocam e matam a semente. Ou tem aquele caso da semente que cai numa terra que poderia até vingar, mas está na margem. Mas vem o diabo e rouba. Então tem muita gente que se tivesse, e aí deixa eu fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que tem uma tendência ruim no coração. Mas se elas forem acompanhadas a vida inteira de gente boa, de uma mulher boa, de filhos bons, de uma igreja boa, de amigos bons, numa geração boa, elas não dão vazão à tentação da maldade que as habita. E eu já ouvi tanta gente dizendo, Caio, rapaz, quando eu estou sozinho, eu às vezes levo cada susto com as maldades que brotam de dentro de mim. E eu dou graças a Deus por ser teu amigo, por andar com esse grupo de pessoas tão boas, ou de ter gente na minha igreja tão santa, pura, que toda hora sem saber, me indica um caminho melhor para prosseguir. Esses, pela conjuntura e pelas circunstâncias, são inibidos na prática de qualquer maldade, mas não é porque aquela seja uma convicção essencial que eles praticassem sozinhos, se fosse o caso. São pessoas que precisam de certos cercos sociais para não desandarem totalmente. Você sabe disso. Mas tem aqueles que começam bem, mas quando dentro deles tem essa pulsão estranha, que eles identificam que até então não deram vazão, mas no dia que a oportunidade surja, eles vão expandir isso. Como a gente vê hoje, pessoas que se tivessem crescido do lado de outras pessoas na fé, teriam se tornado até razoáveis. Mas porque cresceram e se alimentaram e foram discipuladas e orientadas e seguiram e andaram junto com os piores indivíduos, piores do que fariseus dos dias de Jesus, de tão malignos que são, eles se tornam, como Jesus disse em Mateus 23, 2 vezes mais filhos do inferno do que os seus discipuladores. Portanto, é para esses que esse verso 48 diz, mas se aquele servo que começou bom tiver essa propensão ruim plantada dentro dele, o próximo passo é que, demorando, Jesus não voltando logo como não voltou em 2000 anos, e ele sentindo que as pessoas o obedecem,
As pessoas o levam a sério, as pessoas o consultam para tudo, até para saber se podem tomar um vinho, para qualquer outra coisa, se podem fazer amor com a esposa por trás, pela frente, pelo lado, isso e aquilo. Colocam a vida inteira na mão de um cara para decidir. Se não for um ser humano bom, se for bom, ele já chega e diz: olha, isso não tem nada a ver comigo, é a tua vida pessoal. Se houver consenso, decidam vocês dois com amor. Mas quando você vê um cara que quer se meter na vida íntima, na tua cama, isso já é um mau sinal. Ele é mau. Ele tem tesão, ele quer ouvir como é que você faz com ela, como é que ela faz contigo, e ele é mau. Se ele fica perguntando o tempo todo quanto dinheiro você está faturando, se o teu negócio está dando certo, se você está ficando rico, preste atenção, ele é mau. Se ele adora ouvir as notícias de que você ganhou milhões, e ele diz que coisa abençoada, Deus ama os seus filhos, que é para eles poderem dar um dízimo rico para a igreja. É o papo dele. Ele é mau. E você não notou, tá notando aí, Clarinha? Ele é mau. Esse é um servo que começa bem, mas sendo mau se corrompe por inteiro. Aí ele começa a dialogar com ele mesmo, disser consigo mesmo. O próximo passo é um diálogo de si para consigo mesmo. É dizer, poxa, todo mundo faz todo mundo. Eu tenho um amigo aqui que tem verdadeiros haréns de mulheres. Eu tenho um amigo hipócrita aqui, casado, e tem 3 filhos, mas ele gosta mesmo é de homem. É de outro tipo de relação que ele pratica escondida. E o problema não é ele gostar de homem, é a mentira, é a hipocrisia. É fazer uma mulher crer que ele é heterossexual e gerar filhos só para lá na frente deixar esses filhos escandalizados quando tudo for flagrado e os filhos perderem a fé e a mulher morrer de amargura. Mas tudo continua depois dessa pequena relativização, continua com essa conversa de si para si. Ontem eu ajudei uma pessoa que estava nessa conversa já de si para si. Ele é um bom rapaz. Até aqui eu já o conheço há uns 15 anos, ele é um bom rapaz. A quem eu quero muito bem. Já ouvi ter algumas tentaçõezinhas, mas uma palavrinha minha o salvou daquilo, porque ele quer o bem. Até aqui. Mas ontem ele me ligou angustiado, porque tem uma dessas figuras aí de internet, dessas que incorporam o pai da pessoa na reunião neopentecostal, aí fala em nome do pai da pessoa, que faz todo tipo de precepada. É um cara abjeto. Abjeto. É um cara perverso, guloso, ganancioso, arrogante, soberbo, manipulador dos pobres, mora numa mansão extraordinária, carros importados poderosos, e o povo que vai ouvi-lo é uma multidão de miseráveis que ele arranca até as unhas. Aí veio e chamou esse rapaz, que até o dia de hoje tem sido meu discípulo, e que é muito bom de comunicação e é uma pessoa agradabilíssima, o chamou dizendo, olha, eu não quero aprender teologia, evangelho, quero nada disso, eu quero continuar fazendo as minhas mágicas, a minha trucagem, impressionando esse povo, com a minha profecia que ele inventa na hora. Mas eu preciso de um cara como você para ficar na minha retaguarda, porque na minha igreja entra muita gente, mas sai mais ainda. A única coisa que ele faz é conseguir arrancar o dinheiro na passagem, mas ele queria que todo mundo ficasse lá para continuar dando. Aí ele pegou esse rapaz e disse, fica aqui,
Ensina alguma coisa para eles que os faça ter vontade de permanecer na congregação. Aí, conquanto o rapaz tenha discernimento para saber que aquele indivíduo não presta, e até o dia de hoje é um perverso por deliberação gananciosa, arrogante e soberba, foi levado à casa do rapaz, ele dizendo: eu vou te dar tudo isso, você vai ter tudo isso só para me ajudar. E ele está vivendo uma vidinha até calma, num momento razoável, com a esposa dele, tem filhos. Aí me ligou angustiado: meu pastor, você é meu pai, eu ouvi, recebi esse convite, o que eu faço? Eu falei: sai daí, hoje. Porque se você entrar nessa, eu não tenho mais nada a te dizer na vida. Nunca mais eu terei. Porque você não é nenhum inocente. Não entre. Porque isso é uma tentação para exacerbar qualquer que seja a maldade sutil plantada lá subrepticiamente no seu coração. Arranca isso e não deixa nem raiz nem ramo, senão você vai se estourar todinho. E falei muitas outras coisas a ele. Porque não é de hoje que eu já vejo isso acontecer e eu não vejo as pessoas nunca voltarem melhores. Eu nunca vi nenhum pastorzinho pobre ficar riquíssimo e se tornar um homem boníssimo, boníssimo. Na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, eles se tornam irreconhecivelmente perversos. O ente mau assume. Mas isso antes demanda um tempo de diálogo consigo mesmo. Eles ficam dialogando com a tentação e a tentação sempre vence. Se você dialogar com a tentação, ela vai vencer, vai te convencer. Aí você vai arranjar um argumento como esses aqui. Qual é o argumento? Meu Senhor demora. Já tem 2000 anos. Será que ele ainda volta? Eventualmente eu estou aqui é para representar a Deus em Cristo. Quem sabe Jesus disse que voltaria para manter todo mundo em estado de expectação e suspense. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu vou tirar a vantagem. Está todo mundo esperando ele voltar, eu vou dizer: olha, enquanto ele não volta, eu estou aqui como representante dele. Da bênção dele, da prosperidade dele, do ouro e da prata, porque o povo não quer crescer em riqueza de amor, graça, bondade, misericórdia, justiça, verdade, compaixão, perdão, misericórdia, solidariedade. Tudo isso é para otário. Eles querem concreções de ouro, de prata, pedras preciosas, carrões, casas, é tudo que eles querem. Aí, uma vez vencido o diálogo de si para consigo mesmo, vem o argumento. O argumento é: meu Deus, é verdade, já tem 2000 anos. Eu tenho mais que imitar os pastores americanos que já desenvolveram a teologia do domínio. Se a gente for ficar esperando Jesus voltar para que as coisas se tornem novo céu e nova terra, sei lá se isso vai acontecer, mas já que eu estou aqui identificado com o nome dele e todo mundo me respeita, eu vou aproveitar e vou me apropriar e vou espoliar. E o argumento é esse, de si para si mesmo: o meu Senhor demora. Está demorando muito. Se ele não quisesse abrir espaço para minha gestão, para minha dominação, para a política do cristianismo, para as 7 torres de dominação lá inventadas nos Estados Unidos e para a teologia da prosperidade e para tudo mais que a gente faz envolvendo fé com política e manipulando o nome de Jesus para ungir verdadeiros demônios políticos, eu posso fazer o que eu quiser, porque o Senhor demora e eu lá sei se ele vai voltar.
A maioria desses líderes espirituais hoje em dia não creem mais na volta de Jesus, nem querem que Jesus volte, porque se Jesus voltar, Jesus atrapalha. Os que ainda querem a volta de Jesus, por mais equivocados que estejam nas suas cronologias e escatologias, invenções de montagem de Lego escatológico, mas se querem que Jesus volte, ainda não ficaram de todo mal. Só estão iludidos e infantilizados, imbecilizados, marcando data, mês, hora e só falando no assunto com obsessão. Agora, esses outros que estão aí, que vocês conhecem para todos os lados, Estados Unidos, Brasil, América Latina, em vários lugares, mas é aqui no Ocidente que essa porcaria se tornou um esgoto que corre todo o continente e vai até a África. É que a maioria das pessoas não creem mais, esses pastores não creem mais na volta do Senhor. Eles dizem: o Senhor demora-se, como argumento para dizer: eu estou aqui, vou fazer o que eu quiser. No dia que ele quiser interromper, ele que volte. Ele que apareça. Enquanto ele não aparece, alguém tem que levar vantagem. Quem vai levar vantagem sou eu. E aí o que é que ele faz? Ele fica tão poderoso, esse servo, que ele passa a tratar mal os seus irmãos, os seus companheiros. Lá na linguagem do Evangelho de Jesus, ele passa a espancar. Aí você diz: isso era 2000 anos atrás. Não, a história do cristianismo inteiro é espancamento, é fogueira, é pedrada, é alijamento, é banimento, é ostracismo, é a produção de hereges que não podem mais nem ser objeto de saudação, nem do pai, nem da mãe, nem dos filhos, nem de ninguém, espancando, tratando mal, alijando. E aqui, quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, em 1990 e até o ano 2000 praticamente, eu tive que me meter em histórias de pastor que mandou amarrar outro pastor e mandou os seguranças darem surra no cara. São esses pastorezinhos de nada que andam com 8 seguranças. Essas figuras que vocês identificam muito bem. E que ameaçam. Tá pensando o quê? Sou pastor, mas não sou trouxa. Vai tirar onda comigo, os meus seguranças aí vão já te pegar. E vocês ficam aí achando que isso é alguma coisa normal. Isso é coisa de servo mau. De acordo com o diagnóstico de Jesus. São os que espancam, alijam, dominam, gritam, impõem pavor nas pessoas, ameaçam retirar a cobertura e a vida delas entrar no inferno. Além disso, eles se entregam aos devaneios. O negócio deles é comer e beber com os poderosos, são aquelas conversas nojentas. É que você talvez nunca tenha tido a oportunidade de sentar numa mesa de senadores, de deputados federais, de funcionários públicos de alto padrão, de políticos executivos especialmente. Você não tem ideia do besterol, do palavrão, das conversas de quem está comendo quem. Sabia que a mulher do fulano alcançou esse cargo que ela tem agora, escalou tudo trepando com tudo que é senador até chegar lá no topo, você sabia? Aí todo mundo: não me diga, eu tenho uma outra história, aí conta de outros. Isso é o comer e beber nojento que eles vão fazendo. Aí qual é a alma de servo de Deus que aguenta esse convívio? Aí quando o cara se acostuma e gosta, ele passa a ser contador de histórias do mesmo nível, pornofônico e perverso, para os outros que estão ouvindo, enquanto ele mesmo se jacta
E ainda tem alguém que diz, até tu, pastor. Aí o cara diz, não, eu sou um homem de Deus, mas também não sou de ferro. Dava para aguentar uma mulher dessa? Eu me entreguei. Depois eu fiz uma semana de oração pedindo a Deus para me perdoar. Mas, sinceramente, tantas vezes quantas uma gostosa daquela se apresente, eu vou cair. Meu Deus, eu já ouvi isso para todo lado e vem gente aqui na minha casa, até o dia de hoje, senador e deputado federal, que me contam a história dessa bancada de crentes todos que tem aí, se jaquitando para vocês de que são algumas coisas, mas são piores do que os piores. Aí eles passam a comer e beber com os ébrios. Tem até gente de igreja que começou até bem no passado. Hoje o cara está bebendo tanto aqui no Congresso Nacional que vive de olho roxo, espancado, arrebentado. Às vezes ele quer pegar isso aqui, você vê a mão do cara tremendo. É um pastor aí que todo mundo conhece, representante do povo. Porque se acostumou a dizer o Senhor demora, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu tirar proveito. É a minha vez. Aí começa a dar razão a si mesmo, no diálogo pessoal consigo próprio, arranja um argumento, meu Senhor está demorando muito, eu não sou de ferro, não há quem aguente. Aí ele exacerba poderes, começa a dominar o rebanho, como Pedro disse. Não sejais dominadores do rebanho. Eles passam a ser dômines, senhores do rebanho. E aí se sentam com os ébrios. Ébrios com moções, ébrios com placas de honra ao mérito, ébrios bem escaneados e ranqueados na sociedade, mas que são todos podres na sua maioria, tem alguns que não. Aí eles se entregam a isso. Aí Jesus diz, enquanto eles estão aí nessa distração, aproveitando, pintando e bordando, o Senhor volta. E o Senhor volta quando ele voltar, mas a gente vê aqui todo dia. Tem alguém que está aprontando a beça, batendo na mulher, pegando esposas de outros, tomando posse de dinheiro, ficando rico às custas da congregação. Aí, de repente, você ouve dizer que aquele cara que aprontou, foi dar uma voltinha e bateu o carro, ou bateu a moto, ou sofreu um acidente, bateu na cabeça no meio-fio e morreu. Foi encontrar o Senhor e vai ter que se explicar, cara. Olha, um ateu não tem que se explicar, um agnóstico não tem que se explicar. Quem não teve conhecimento não tem que se explicar. Agora, esses caras, o apóstolo Tiago diz, sobre esses que se dizem mestres, virá infinitamente mais rigoroso juízo. Eu não posso brincar de Deus, porque eu sei tanto o que Deus quer do ser humano que não dá para eu brincar de Deus, porque sobre mim viria um juízo incomparável. Eu não quero isso para a minha vida. Para você ter uma ideia melhor disso que eu estou falando, eu vou ler o mesmo texto, mesma fala de Jesus, aqui em Lucas 12. Quer ver? Leia comigo em Lucas 12. A mesma fala, só está numa ordem sequencial do Evangelho um pouquinho mudada, mas é a mesmíssima fala de Jesus em Lucas, no capítulo 12. Você vai ler comigo do verso 43 em diante. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, coisas boas, como a gente já viu aqui. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens, que foi o que nós já vimos e explicamos aqui. Mas, aí vem aquela adversativa,
igual lá de Mateus 24. Mas, se aquele servo, o mesmo servo que podia ter feito tudo bem, desistido bem, cansado bem, mas se aquele servo disser consigo mesmo, está demorando muito, meu senhor tarda, não sei mais nem se volta. E aí, com base nessa ideia de que agora ele é o gestor das coisas de Deus no mundo, que o dinheiro de Deus vai para o bolso dele, que qualquer coisa que ele peça em nome de Deus e as pessoas dele deem, vão para ele, e tudo que vocês estão acostumados a ver e a ouvir de mim. Então, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda, e passar a espancar os criados e as criadas, e a manipulá-los, a usá-los e a objetificá-los, e passar a comer e beber com os ébrios, entregar-se à gandaia, achar que não há nenhum juízo, que não há nenhum flagrante, assim como ele é hipócrita e ninguém percebe quem ele acha que até Deus não está interessado na verdade de quem ele seja. E prossegue com todo tipo de loucura, vai perdendo a prudência, a fidelidade, a sensatez, a equidade, vai ficando embriagado de narcisismo, de megalomania, de si mesmo. Virá o Senhor daquele servo, e pode ser quando Jesus voltar e todo olho verá, ou pode ser assim, ó. Você está aí, pá, como eu podia cair morto aqui agora? Ir encontrar o Senhor. E graças a Deus meu coração está totalmente em paz. Mas o seu não está, e o de muita gente que não quer nem me ouvir aqui, porque sabe que se me ouvir vai ter que dizer é verdade, é verdade, é verdade, e eles não querem. O ouvido deles tem coceira para ouvir o evangelho puro e simples que eu prego. Mas virá o Senhor daquele servo que ficou mal, em dia em que ele não espera e em hora que ele não sabe. Está dando uma volta de moto e pá, já era. Vai encontrou o Senhor e aí? Com todo roubo, mentira, engano, prostituição, adultério, malandragem, perversidade, safadeza, lúcido e consciente, o que vai acontecer com você? Eu não tenho ideia, mas eu não queria estar na pele de ninguém assim. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, com os fariseus, com os mentirosos, com os perversos, com os mascarados da história. Todos crentes. Aquele servo, porém, é uma outra categoria de servo, que não é tão mal quanto esse primeiro aqui, que faz, a maior parte deles são os que dirigem as igrejas atuais. Tem um segundo tipo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, que conheceu o Evangelho, e não se aprontou, e não se postou, e não assumiu, nem fez segundo a vontade do Senhor, porque se eu conheço o Evangelho é para eu praticá-lo. Porque aqueles que são amados pelo meu Pai de Jesus são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Não dá para ser amado pelo Pai conhecendo a palavra sem querer nada com ela. Esse será punido com muitos açoites, mas ainda tem salvação. Esses são aqueles a quem Paulo diz que serão salvos como que através do fogo. Aí tem uma terceira categoria ainda, de gente ruinzinha. Aquela primeira é de perversidade pura. Esse daqui ainda tem um escape, aí vem um terceiro. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor, não soube de nada, nada. Era um alienado mesmo. E fez coisas dignas de reprovação, porque não sabia de nada.
E aqui no ocidente da Terra é pouca gente que não sabe de verdadeiramente nada. Em outros lugares do mundo, está cheio de gente que nunca ouviu nada. E fazem aqui e ali coisas inconvenientes na sua ignorância. Esse levará poucos açoites, é a linguagem que Jesus usa aqui. Esse levará disciplinas branda. Esse levará juízo brando, disciplina branda, brandíssima. Mas aquele a quem muito foi dado, que ficou sabendo de tudo, mas bloqueou o coração, esse, que é você, muito será exigido, muito. Tudo que você ficou sabendo vai ser pedido de você. E aquele a quem muito se confia, a esse muito lhe pedirão. Eu tenho convicção da quantidade de coisas, de revelações, de percepções, de discernimentos, de prudências, de sabedorias, que Jesus me deu no curso da minha vida para compartilhar com o meu próximo, e eu tenho tentado fazê-lo com todas as minhas relatividades. Porque eu sei que de mim vai ser muito pedido. Eu não posso sair por aí dizendo, eu era um alienado, porque eu não sou. E eu tenho que viver com as consequências do que eu sei. Ninguém, preste atenção aqui, viu? Preste atenção aqui. Ninguém é julgado pela luz que não teve, pela informação que nunca recebeu, pela sabedoria que nunca lhe foi dada, pelo conhecimento que nunca lhe foi compartilhado e pela advertência que nunca lhe foi trazida. Ninguém será acusado pela luz que não recebeu. Ninguém. Na terra inteira. Agora, você que diz que é superior, porque você conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, conhece as genealogiazinhas bíblicas do Velho Testamento, toda essa bobagem. E que você é maior. Eu sou maior. Os judeus diz que é maior que o cristão diz que é maior que o islâmico fanático diz que é maior do que um outro pagão que não sabe de nada, e todo mundo é maior do que o outro. Cada vez que alguém diz eu sei, eu sou maior do que o outro, está chamando juízo sobre si. Porque aquele servo a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele servo a quem muito se confia dons, talentos, graça, lucidez, informação, para compartilhar, para melhorar o mundo, para pacificar as pessoas, para consolar os aflitos, os angustiados, os revoltados. Esse que recebeu essas coisas todas, dele se pedirá muito. Se pedirá muito. Aí você diria o seguinte, então é melhor não saber de nada. Claro que não, eu prefiro saber tudo que eu sei. Que segurança que eu tenho. Saber tudo que eu sei me deu uma segurança enorme. Não tenho medo de morrer, nem do modo de morrer, se eu vou morrer do coração, se eu vou morrer de câncer, se eu vou morrer com dor, se eu vou morrer sem dor, se eu vou morrer logo, ou se vai demorar a morrer. Eu estou aqui, Senhor, e o Senhor